Então a taxa Selic subiu recentemente pela primeira vez desde 2022 e bateu o patamar de 10,75% ao ano. E aí beleza, aí você deve ter visto, né? Isso significa que aplicações em renda fixa, as pós-fixadas, elas passam a render mais, elas já estão rendendo mais. E tem gente dizendo que tem espaço para a taxa Selic subir aí pelo menos uns 3% a mais. Mas aí você pode ter ido além na tua percepção e pode ter percebido que tanto fundos imobiliários quanto as ações aqui no Brasil, eles vêm performando pior do que a média da renda fixa. Analisa todo esse contexto e muitas vezes pensa, poxa, agora que a renda fixa está pagando mais, não tem por que ficar correndo risco em renda variável, vou trocar uma pela outra. Em outras palavras, será que chegou a hora da renda fixa? Será que esse aumento de vender suas ações e mudar a composição da tua carteira? E mais, como é que se comportam as ações em períodos como esse de alta na taxa de juros? É isso que eu e o Filipão vamos te mostrar nesse vídeo. Filipão, bola contigo. Então vamos lá, Selic realmente voltou a subir no Brasil e isso aí já é assunto passado. Agora, a primeira coisa que eu quero esclarecer com vocês nesse vídeo é quando exatamente você vai saber que é a hora de comprar renda fixa. E só existem 3 ocasiões onde você vai comprar mais renda fixa ou vai investir pesado em renda fixa na sua carteira. Eu vou listar cada uma delas aqui para que não reste dúvida. Ocasião número 1, você prefere ter uma vida muito mais tranquila no mundo dos investimentos. Você é daqueles investidores que gostam de ver o seu patrimônio crescendo mês após mês, mesmo que seja um pouco menos. O famoso perfil conservador que se chama. Inclusive aqui no Clube do Valor nós temos vários clientes com esse perfil. E aí as carteiras de investimentos desse tipo de investidor costumam ser muito parecidas com essas aqui. Praticamente tudo em renda fixa. A única coisa que vai mudar é a quantidade de renda fixa pré-fixada, atrelada à inflação ou pós-fixada. Mas no resumo da ópera aqui, para esse investidor sempre é uma hora de comprar renda fixa pesado, porque ele só compra isso. Se você é um deles, então não resta dúvida do que fazer. O vídeo pode até acabar para você. Ah, Felipe, mas eu não sou conservador. Então vamos continuar. A segunda ocasião em que vale a pena investir pesado em renda fixa. Você vai precisar do seu dinheiro nos próximos anos. Imagina que você está planejando comprar um apartamento daqui a 1 ano e meio. Ou que você tem o casamento da sua filha para ajudar a pagar daqui a 3 anos. Ou você quer fazer uma reforma na sua casa um pouco maior daqui a 6 meses. Ou qualquer outro plano que tenha um prazo de até 5 anos. Tudo que você for investir para esse plano só tem uma decisão possível: investir pesado em renda fixa. A depender do prazo que você tem para esse seu objetivo, você pode pegar títulos diferentes de renda fixa. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Um CDB ali para julho de 2025, pagando um pouco mais de 13% pré-fixado. Ou esses outros aqui, ó, CDB para 2026, pagando IPCA mais 6,5% nesse período. Você pode escolher ali conforme a tua necessidade. O importante mesmo é que quando chegar no prazo do plano que você quer realizar, o seu dinheiro esteja intacto. Maior do que o que você colocou, com certeza. E ainda tem uma terceira ocasião que você deve comprar pesado renda fixa: quando a sua estratégia manda. Esse cenário aqui é para aqueles investidores que não são necessariamente ultra conservadores, mas também não são ultra agressivos. E eles utilizam a renda fixa para ter uma melhor diversificação da carteira. Coisas parecidas com essas daqui, ó, onde até a maior parte da carteira pode ser em renda variável, em ações, em fundos imobiliários, mas ainda tem 25% ali da carteira que está em renda fixa. E aí imagina agora que as ações ou os fundos imobiliários subiram e o que era 25% de renda fixa na tua carteira virou 20%. Nesse momento não resta dúvida nenhuma, é hora de investir pesado na renda fixa para você voltar para os teus 25%. Ah, Felipe, mas eu não sei quantos por cento eu deveria ter em renda fixa ou quantos por cento eu deveria ter alocado em dólar, em ações do Brasil, em fundos imobiliários. E aí nesse caso eu sinto muito, porque não tem como você saber aonde investir se você não tiver uma estratégia clara de investimentos. Ah, Felipe, mas o meu assessor de investimentos disse que a hora de comprar renda fixa é agora, que a Selic subiu, tem um monte de ativos bons. Então eu sinto muito, você tem um problema ainda maior porque você está sendo enganado. Só que parando para pensar com calma, isso não é culpa sua. Infelizmente o mercado financeiro funciona ainda muito mais baseado em narrativas do que em dados, em fatos de verdade. E foi pensando em ajudar todos vocês investidores que estão se sentindo enganados, que não têm uma estratégia clara ou que não se sentem seguros, não têm tempo para acompanhar o mercado, que a gente liberou mais 7 vagas da nossa consultoria gratuita aqui do Clube do Valor, onde a gente vai tirar 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos para olhar para o teu caso individual e desenhar contigo um plano estratégico de como você pode investir cada vez melhor. Tudo gratuito, no mínimo você vai ter uma segunda opinião profissional de como você está investindo hoje. Para você participar, eu vou deixar um link aqui em cima, um QR Code que vai aparecer aqui nessa tela, ou na descrição do vídeo vai ter um link também. Então a gente citou as 3 ocasiões que você deve, sem dúvida, comprar renda fixa pesada. Agora, você deve ter percebido que nenhuma delas diz respeito à alta da Selic. E eu vou dar um passo além. A maior burrice dos investidores é quando eles começam a comprar renda fixa na hora em que deveriam estar comprando renda variável. E aí, se você se apega a olhar somente para um gráfico desse, que vê o CDI batendo o Ibovespa e os fundos imobiliários ali, e aí pensar, nossa, como seria melhor estar na renda fixa nesse momento, ainda mais que a Selic pode subir até 13,5% ao ano, como
muita gente está dizendo. Deixa eu te mostrar então como é que a bolsa se comportou nesses últimos históricos que a gente tem de Selic mais alto, de Selic mais baixo. E pra gente dar um passo além, vamos pensar um pouquinho no fundamento por trás disso tudo. Quando a taxa Selic ou a taxa de juros mãe de um país está mais alta, é natural que o primeiro pensamento superficial dos investidores seja a renda fixa está mais atrativa, então vou vender bolsa, e aí a gente vê uma pressão vendedora na bolsa que acaba derrubando os preços. Além disso, quando a taxa de juros sobe, é natural que o custo de crédito fique mais caro num país. Isso quer dizer que se você tem uma empresa lá e você quer pedir 100 mil reais emprestado para fazer uma expansão, para comprar mais estoque, esses 100 mil reais vão vir numa taxa de juros mais cara. Aí o empreendedor pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de pegar o empréstimo e expandir agora. Ele tende a esperar um pouco mais a economia rodar melhor com juros mais baixos. Isso dá uma travada nas empresas, isso pode reduzir o lucro das empresas, isso aumenta os juros das empresas, que por consequência acaba trazendo os preços das empresas também um pouco para baixo. E foram essas coisas que aconteceram nas últimas grandes crises que a gente viveu no Brasil. Vamos dar uma olhada entre 2014 e 2016, quando a bolsa caiu mais ou menos 27% naquela época. E nesse período, a Selic alcançava a sua máxima histórica recente, de 14,25. Mesma coisa na metade de 2021 e início de 2023. A bolsa caiu praticamente 16%, enquanto a Selic sofria uma curva forte de alta novamente, voltando ali para os 13,75. E aí vocês entendem por que o pensamento intuitivo natural é Felipe, então agora eu vou resgatar meu dinheiro da renda variável, já que isso já aconteceu no passado, e vou para renda fixa, já que a Selic está subindo. E é justamente esse pensamento de manada que faz a maioria dos investidores perderem dinheiro. Para te confirmar o meu argumento, eu preciso te mostrar 3 coisas. A primeira delas é o quanto o Tesouro Selic rendeu historicamente. Porque se está todo mundo querendo ir para renda fixa agora, vamos ver quanto a renda fixa rendeu no período inteiro. O que a gente vai encontrar é que de 2014 até aqui, ou seja, mais ou menos nos últimos 10 anos, que a gente vê um retorno de 9,3% ao ano, sendo que quando a gente abate a inflação, esse retorno é de 3% ao ano, menor do que isso até. Ou seja, o crescimento real do teu patrimônio, ele é muito baixo, ele é de 3% ao ano. O segundo ponto é que quem sempre toma decisões baseadas em manchetes, o Selic voltou a subir, a bolsa agora não faz mais tanto sentido, normalmente acaba tomando decisões erradas em momentos errados. Essa tabela mostra isso muito bem para vocês, confrontando o desempenho da bolsa aqui do lado direito e o que é que os investidores fizeram naqueles anos ali. Por exemplo, 2008, onde a bolsa caiu mais de 41%, o que a gente viu foi uma debandada, uma saída em massa dos investidores da bolsa. É por isso que está entre parênteses esse número aqui, que é o número negativo de saída da bolsa. Já quando a bolsa voltou a subir forte em 2009, as pessoas voltaram pesado para a bolsa, até 2014, 2015, 2016, onde a gente vivia a nossa grande crise e a bolsa só caía. A gente viu foi uma saída muito forte dos investidores. Aí a bolsa volta a subir e as pessoas voltam para a bolsa. Ou seja, um movimento de estar sempre vendendo quando a bolsa caiu e depois comprando quando ela subiu. A fórmula mágica para perder dinheiro. Só que o terceiro ponto que eu quero te mostrar é o que a gente fez aqui no Clube do Valor nesses mesmos ciclos de alta e de baixa da Selic. Lá em 2019, a bolsa estava performando maravilhosamente bem. Quem já estava no mercado naquela época deve se lembrar. Inclusive porque a gente estava num período de baixa da Selic, naquele momento em 6,5% e depois vindo a cair até seus 2%. E aqui entra um outro ponto do efeito manada. Se a bolsa estava bem pra caramba já há uns 3 anos, a maioria das pessoas estava comprando bolsa naquele momento. Só que aqui no Clube do Valor a gente fez o contrário. Nós vendemos milhões e milhões de reais em ações e fundos imobiliários, como essa imagem mostra, em novembro, dezembro e janeiro, enquanto tudo só subia. Só que praticamente 2 meses depois, a gente viu o mercado cair praticamente 47%, que foi o início da grande crise que a gente viu do Covid. Nesse contexto, o que é que o time de gestão do Clube do Valor fez? Nós vendemos mais de 10 milhões de reais em renda fixa para comprar mais de 11 milhões e meio de reais em ações e fundos imobiliários. Ou seja, a gente acabou vendendo um monte de ativos de risco antes da crise e comprando no meio, no furacão da crise, independentemente do que a gente achava que ia acontecer com a Selic ou com a curva de juros. Felipe, então vocês foram muito bem em analisar e prever o futuro? Não, na verdade não. A gente só seguiu uma estratégia que já dizia a gente o que fazer muito antes dos eventos acontecerem. Inclusive, a gente continua seguindo a mesma estratégia nesse momento. E é exatamente isso que a gente te mostra, como fazer para você também na nossa consultoria gratuita, que eu deixei o link aqui embaixo. Então não tem essa historinha de Selic subiu, vai para renda fixa. Eu te dei exatamente os 3 motivos de quando você deve ir para renda fixa. Se você quiser a nossa ajuda diretamente para investir, se inscreve na consultoria. E se você quiser acompanhar uma análise de carteira de um investidor que recebe mais de 100 mil reais em dividendos e investiu em praticamente todas as ações do Luiz Barsi, eu preciso te convidar para assistir esse vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes, vou estar te esperando por lá.